Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fê Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC4. Incó. Experiência que faz história. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O Brasil vive um tempo bastante delicado da sua história. São muitas as incertezas nas áreas política, econômica e institucional. E a cada instante a opinião pública se vê impactada com fatos novos, que acarretam algumas interrogações. Os poderes parecem estar em conflito, a classe política se mostra fragilizada e a economia não consegue ainda reagir com a rapidez desejada. Tudo isso mostra a complexidade do jogo de xadrez e que se transformou a vida nacional nesses últimos anos. No tabuleiro, cada jogada propicia reações diferentes nas pessoas e nos diversos grupos que compõem a sociedade. Algumas reformas necessárias ainda aguardam aprovação, enquanto outras foram aprovadas e algumas têm gerado contestações. E é exatamente para falar sobre tudo isso que eu recebo no ponto de vista de hoje o deputado federal Rogério Marinho, que vai nos dar o seu ponto de vista sobre a atual realidade política e econômica brasileira. Mas antes eu quero mandar um abraço para o meu amigo Itamar Manso Maciel, para o escritor Rinaldo Barros, para minha amiga Vanessa Slavieri e meu amigo José Ramos. Deputado Rogério Marinho, uma alegria imensa receber você mais uma vez no ponto de vista. Desta feita para falar sobre um assunto que é atualíssimo, os problemas que o Brasil tem atravessado, vem atravessando, e você, como representante do Estado na nossa Câmara Federal, certamente vai ter uma palavra aqui interessante para que o nosso telespectador entenda exatamente seus pontos de vista sobre isso. Agradeço, renovo os agradecimentos a você. E eu queria começar, Rogério, perguntando, em síntese, como é que você está vendo esse atual momento político tão inquieto do nosso país? Bem, primeiro agradecer aqui o convite, né? É sempre instigante estar aqui com você, né? A sua energia, a sua vivacidade, o seu entusiasmo, né? De estar sempre buscando aí novos pontos de vista em relação ao nosso estado, ao nosso país, ao mundo, né? Isso é importante, né? Dizer que nós estamos vivendo um momento que eu diria tempos estranhos, né? Tempos em que a sociedade brasileira coloca em xeque o modelo estrutural que a trouxe até aqui. A partir da Constituição de 88, a Constituição dita cidadã, nós tivemos uma série de direitos e a estipulação de um quarto poder, que foi o Ministério Público, né? Quem estudou, como eu estudei no primário, antigamente você tinha os três poderes, né, que era o judiciário, era o legislativo e o executivo. Agora você tem o judiciário, o legislativo, o executivo e o Ministério Público, né? É uma realidade nova e a democracia está em xeque. E a gente tem a responsabilidade, todos nós, de fazermos com que essa democracia se estabeleça, se consolide, né, seja realmente uma instituição forte, né, que possa dar suporte e amparo ao povo brasileiro. E a gente está vendo essa crise em todos os setores, na economia, no legislativo, no judiciário, na ética, né? Então é importante que o país seja refundado, mas sem perder de vista os nossos valores e a nossa democracia. Você acha que esses protestos generalizados que acontecem, está se protestando contra tudo, isso não cria um caldo de cultura perigosíssimo? Há uma insatisfação, eu diria, difusa, né? Essa insatisfação, a partir de 2013, tomou as ruas da cidade, pela qualidade dos serviços públicos, pelo fato de que nós estamos vivendo um momento em que o mundo inteiro passa pelo mesmo dilema que nós passamos, o excesso de informação sem filtro nas redes sociais, né? Tudo vira verdade de uma forma muito rasa, né? É um instrumento complexo, novo para nós, seres humanos, a questão da internet, da globalização, né? E a forma de mobilização nova, né? Que acontece pelas redes sociais. Então isso levou, a partir de 2013, a população do Brasil às ruas
para reclamar inicialmente em relação ao preço da passagem de ônibus, e a partir daí a qualidade dos serviços públicos de uma forma geral, a forma como a política vem se desenvolvendo, quem nos representa. Isso é positivo por um lado, né? Porque demonstra que a sociedade acordou de uma letargia muito prolongada, né? Por outro lado, nós precisamos canalizar esses protestos e essa indignação para que ela vá para o caminho adequado, o caminho correto, né? Rogério, uma pergunta agora bem localizada na área da política. Nós tivemos aí recentemente uma crise que foi gerada por Gedel Vieira de Lima, dentro do seio da presidência da República. Em que proporção essa crise atrapalhou o presidente Michel Temer? Olha, na minha opinião, o Gedel não deveria ter entrado, né? Porque pelo perfil do Gedel, a maneira como ele se comporta, ele ser aquele que vai fazer a interlocução entre a presidência da República e o parlamento, eu acho que ele não era o personagem adequado. O presidente da República tem os seus compromissos, né, com o partido que ele faz parte, o PMDB, então certamente isso pesou na sua decisão. Agora, o ministro Gedel, evidentemente, extrapolou as suas funções republicanas, né? Na hora em que você confunde o público com o privado e, eventualmente, pratica o que se denomina advocacia administrativa no nível em que ele se encontra, isso avilta o cargo que ele ocupa, isso apequena a estrutura da presidência da República e, sem dúvida nenhuma, foi muito ruim para a imagem da presidência e do governo. O que tem de positivo é que o presidente agiu com uma certa rapidez, né? Não deixou o problema se estender indefinidamente, né? Houve a demissão do ministro Gedel, a denúncia do Calheiro, que é o ministro da Cultura, o ex-ministro da Cultura, foi formalizada, certamente será apurado e aqueles que tiverem responsabilidade vão pagar por isso. O PSDB poderá entregar o sucessor do Gedel, indicar o sucessor do Gedel? Isso foi comentado nos últimos dias, né, a possibilidade de que isso ocorresse, inclusive o nome do líder Embaçaí, Antônio Embaçaí. Ocorre que é uma prerrogativa do presidente da República indicar ministros, né? O perfil do Embaçaí é extraordinário, uma pessoa digna, uma pessoa correta, uma pessoa que tem trânsito naquela casa no sentido de ter o respeito dos deputados e dos senadores, né? Tem experiência política, foi prefeito de Salvador, né, na Bahia, é deputado pelo 3º mandato, então alguém que tem a capacidade de fazer esse papel. Agora isso cabe ao presidente da República. Nós vamos aguardar. O fato é que o PSDB apoia a agenda de mudanças estruturais que são necessárias para o país, independente de ser o presidente Temer, né? Então a nossa colaboração ao governo que aí está é uma colaboração ao país, ao Brasil. E como é que você vê a questão da economia, a nossa economia ainda continuar na corda bamba? Olha, é importante dizer, e as pessoas que nos estão assistindo na tela da TV, né, entenderem que nós não estamos passando por uma crise fortuita, uma crise qualquer como outras que nós já tivemos na nossa história. Em 1901, Nelson, você que gosta de história, começou a aferição do nosso produto interno bruto. Então nós estamos tratando aí de 115 anos. Não há registro na história brasileira de um período de recessão tão forte, tão prolongada como essa. Então o governo da presidente Dilma, né, e do Partido dos Trabalhadores destruiu os fundamentos macroeconômicos do país. Para você retomar este processo, né, e voltar o país a crescer, gerar emprego, expectativa para que haja investimento, é necessário todo um rearranjo, uma reengenharia, uma reconstrução desses fundamentos que estão abalados. Então, o governo inicialmente propôs o teto, a PEC do teto, né, onde define que no ano subsequente você só vai gastar o que gastou esse ano acrescido da inflação, isso num período de 20 anos, com uma reavaliação daqui a 10, para resolver um primeiro grande problema, que é o crescimento desordenado da dívida pública. Quanto maior é a dívida pública, menor o volume de recursos.
disponível no mercado para quem vai empreender e pressão para que haja menos recursos para investimentos importantes que o país precisa, como educação, como saúde, como infraestrutura, como a área social, enfim. Então, a primeira ação ela foi atacada de austeridade fiscal. A segunda perna da austeridade fiscal é a reforma da Previdência. Essa reforma vai permitir que o Brasil possa ter sanidade no futuro, sanidade financeira e equilíbrio econômico para permitir, inclusive, que quem se aposente agora ou no futuro tenha a garantia de que vai receber os seus proventos. Não acontecerá com o Brasil o que ocorreu, por exemplo, com a Grécia, né, em menor dimensão, com a Espanha, com Portugal, com a Irlanda, países que tiveram sérios problemas econômicos, inclusive com dificuldade de pagar pensões e aposentadorias públicas àquelas pessoas que contribuíram durante toda uma vida. Isso inclui redução drástica das taxas de juros? Elas aconteceram, inclusive, agora recentemente, numa série histórica, desde 1998, né? Agora em 2016, foi a menor taxa de inflação para o mês de novembro. Isso dá ao Banco Central a possibilidade de diminuir a taxa de juros Selic, que impacta fortemente a nossa dívida pública, né? E também resolve mais recursos disponíveis no mercado para empréstimos, né, para os empreendedores. Agora, o mais importante aí é a modernização da legislação trabalhista. E eu estou falando aqui de trabalho intermitente, de trabalho temporário, de terceirização, da possibilidade de se fazer e de se consolidar o acordado, o negociado sobre o legislado, que vai permitir uma flexibilização numa legislação que tem mais de 80 anos, 70 anos, né? O mundo mudou, o mundo evoluiu e a nossa legislação permanece praticamente a mesma, que é a consolidação da lei do trabalho. Então, é extremamente necessário isso. Eu dou exemplo aqui do nosso Rio Grande do Norte. A Guararapes, há 6 anos atrás, tinha 19 mil funcionários na sua fábrica de extremóides. Hoje tem 9 ou 10 mil. Eu falando de uma fábrica que emprega de forma intensiva. Os empresários hoje aqui no nosso estado, via de regra, são encarados pelo Ministério Público do Trabalho como predadores, como pessoas que estão agredindo o servidor, o trabalhador. Eles não entendem que este empresário é quem gera emprego. E o emprego que é gerado é o que gera o imposto que paga o salário, inclusive, do promotor público, que, em última instância, é empregado da população, porque é empregado do Estado. Então, essa percepção precisa começar a ser um consentimento comum. As pessoas precisam entender isso, que a gente precisa ajudar o empresariado, porque o empresariado é quem gera emprego, não é governo que gera emprego. Perfeito. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Os sabores Ester Bom surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Ester Bom, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Ester Bom na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Estimular a melhoria da qualidade de vida dos comerciários e da população em geral. Este é o objetivo do Sistema Fé Comércio, que por meio do SESC oferece estrutura completa e treinadores qualificados em suas 2 academias, situadas em Natal e Mossoró. Para proporcionar mais conforto aos alunos, a Academia do SESC Cidade Alta passará por uma ampla reforma entre agosto e setembro. No período, a musculação e as atividades aeróbicas terão uma taxa única. Além de isolamento acústico, climatização e novos aparelhos, a nova estrutura contará com salas multiuso,
sala para avaliação nutricional, sala de professores e espaço para aulas de jump, ginástica, karatê e dança. A Academia do Sesc Mossoró também está em reforma, o que deve dobrar sua capacidade de atendimento. As obras em Natal e Mossoró representam um investimento de quase R$2 milhões feitos pelo Sesc Rio Grande do Norte. Para mais informações, entre em contato com o Sesc. Sesc, uma instituição do sistema Fé Comércio RN. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. A Unicred Natal é uma das maiores cooperativas de crédito do Norte e Nordeste do Brasil. E ela atingiu esse patamar porque sempre prestou os melhores serviços para seus cooperados. Não é à toa que ela tem 90% de aprovação entre eles. Vale a pena conhecer a Unicred Natal e tirar as suas próprias conclusões. Para saber um pouco mais, basta ligar 4009-3535. E não é demais lembrar que o Incor Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. E além de ter a melhor equipe especializada em cardiologia da cidade, também oferece serviços outros de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia, além de outras especialidades. No Incor Natal, você conta com a segurança de uma equipe completa, tanto na unidade clínica da Miguel Castro, como na unidade hospitalar na Promater. E nós voltamos à nossa entrevista com o deputado Rogério Marinho. Deputado, nós encerramos o primeiro bloco você citando alguns projetos que estão tramitando, alguns aprovados. E eu gostaria que você complementasse algumas outras medidas que entrarão em vigor ou que serão encaminhadas para a votação no Legislativo nesse curto prazo. Olha, lá na Câmara, Nelson, nós somos o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Comércio e Serviço. São 257 deputados e em torno de 30 senadores. E a gente tem acompanhado as medidas ligadas à economia que modernizam a legislação trabalhista e, ao mesmo tempo, melhoram a relação negocial no país. Então, por exemplo, essa semana nós estivemos presentes lá numa reunião com o Banco Central, tratando da questão dos meios de pagamento. Veja, quando você tem um cartão de débito, hoje quase todo mundo tem, quando você faz uma transação, tanto faz ser de R$5 como de R$1 milhão, você paga um percentual fixo à operadora que não tem nenhum custo, nenhum risco. Você imagine 1,5% a 5% dessa transação, a dona daquela máquina Cielo, aquelas máquinas de cartão de crédito, eles capturam esse percentual. No mundo inteiro, isso é uma tarifa que varia entre 0,15 e 0,25 centavos de dólar. Então, na hora que você consegue normatizar essa situação, é evidente que o comerciante, tendo uma margem maior de lucro, vai conseguir, primeiro, ter o lucro e, segundo, diminuir o custo de repasse para o consumidor final. A questão da modernização trabalhista que eu falei no bloco anterior, nós temos 2 projetos que estão na bica, eu espero que o governo, pelo menos um deles, nos presenteie nesse final de ano. Um é o trabalho intermitente, eu vou dar um exemplo, alguém que trabalha por hora, por jornada, uma escala móvel de trabalho, que é o que acontece na maioria dos países do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, quase 20% da força de trabalho, ela trabalha com um trabalho intermitente. Imagine que você tenha um restaurante ou um bar de alta rotatividade, e você de segunda a quinta precisa de 10 garçons, mas de sexta a domingo você precisa de 30 garçons. Você não pode contratar eles por 30 dias contínuos, porque você vai deixar ele 4 dias por semana ocioso. O que é que acontece hoje? A informalidade, a precarização do trabalho. Então, na hora em que se estabelece o trabalho intermitente, há estudos da Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes, de que nós teremos, por exemplo, 2 milhões de novos empregos criados no Brasil no momento de uma recessão terrível. Ao longo de 10 anos, quase 17 milhões de postos de trabalho criados. Isso vai ser importantíssimo. Isso ajudará imensamente a grande massa que está precisando nessa área de desemprego. Nesse problema de economia que a gente está vivendo. E eu estou falando de um setor,
né? Todo o setor de serviço e de indústria pode se beneficiar com essa legislação. Nós temos também um projeto de lei que está na Câmara desde a época de Fernando Henrique Cardoso, veja você, é o tempo, desde 98, veio do governo federal com regime de urgência, foi relatado pelo então deputado Sandro Mabel, foi ao Senado, foi aprovado, foi ao Senado, foi aprovado com um substitutivo do então senador Lobão. Quando volta para a Câmara para retificar em função a Casa Revisora fez algumas modificações, coincidiu com o início do mandato do ex-presidente Lula e foi engavetado esse projeto. Esse projeto permite, por exemplo, a normatização do trabalho temporário, que hoje é 90 dias para 180 dias, com a possibilidade de mais 90 dias, permite a terceirização da atividade fim, que essa é uma grande discussão a nível nacional. O projeto aprovado recentemente na Câmara parou também no Senado da República há quase um ano. O presidente Renan entregou a relatoria desse projeto ao atual senador Paulo Paim, que é frontalmente contrário, e nós temos uma situação de fato, mais de 11 milhões de empregados no Brasil terceirizados, com um vácuo jurídico e uma necessidade de darmos segurança jurídica às empresas que trabalham com essa atividade. Então, eu espero que essas duas medidas, ou uma delas, pelo menos, seja perpetrada até o final. Você falou do senador Renan Calheiros, e eu queria saber exatamente a sua opinião, seu ponto de vista sobre essas medidas contra a corrupção. Queria também saber seu ponto de vista sobre... Foi isso que originou aquele embaraçoso embate entre o judiciário e o legislativo? E, na sua visão, se foi oportuna a decisão de se adiar para o próximo ano a avaliação desse projeto? Começar pelo fim, se você me permite. Eu acho que esse é o momento de serenar os ânimos. Há uma crise institucional, como eu falei no início do programa, há uma espécie de descrédito generalizado e as instituições têm uma responsabilidade de definir as suas respectivas atuações, né? Se reciclarem, retirar os seus excessos, porque hoje, mais do que nunca, a população, a sociedade não aceita determinadas sinecuras, determinadas vantagens e privilégios que as corporações que se apropriaram do país têm. E falo, inclusive, da classe política. Nelson, existem quase 14 milhões de brasileiros desempregados, de acordo com o CAGED, que é o órgão do Ministério do Trabalho que afere isso. Mas existe, na verdade, muito mais, porque muitas pessoas não procuram emprego. Essas pessoas não têm condição de pagar uma passagem para ir a Brasília, nem hospedagem, nem diária para pressionar deputados. Quem vai a Brasília fazer pressão são as corporações, através dos seus sindicatos, para manter seus privilégios. Algumas dessas pressões são legítimas, mas na maior parte são pressões para manter privilégios. E essas corporações se apropriaram do país. A lei do abuso de autoridade no Senado é uma. A lei das 10 medidas contra a corrupção, onde houve o anexo do abuso de autoridade, é outra que andou na Câmara. A lei do Senado, eu tenho pouca informação a respeito, até porque sou deputado e só terei acesso a ela caso seja aprovado no Senado e vá para a Câmara dos Deputados. Mas as 10 medidas contra a corrupção que foram apresentadas pelo Ministério Público há 6 meses atrás, com 2 milhões de assinaturas, essa eu me debrucei nela. E votei, inclusive, a favor do relatório do Onyx Lorenzoni e depois votei a favor de uma série de acréscimos e supressões que foram feitas no parlamento, inclusive aquela que foi a mais comentada, de que os integrantes do Ministério Público e do Judiciário também poderiam estarem dentro da égide de que, se cometerem abusos, poderão ser criminalizados por isso. E aí é importante colocar primeiro que as 10 medidas não são 10 medidas, Nelson. As pessoas assinaram um documento que não leram. São 100 páginas, são quase 200 artigos, é um código. A primeira crítica que eu faço é a velocidade com que isso foi votado, porque houve um compromisso e uma pressão para que isso fosse votado até o dia 9 de dezembro. E o parlamento cumpriu esse compromisso. Na minha opinião, deveria ter sido feito com mais vagar, porque o Ministério Público propunha naquela oportunidade, né, no documento original, por exemplo, a restrição ao habeas corpus. Você é um advogado. Você sabe que o habeas corpus é um instrumento do século XIII. Quer
Quer dizer, tem 800 anos que o mundo civilizado ocidental privilegia o direito da defesa e a integridade, a rigidez dos corpos e das pessoas em função desse instrumento que é sagrado. O Ministério Público propunha uma série de dificuldades em relação ao habeas corpus. O Ministério Público propunha, por exemplo, que a prisão temporária se transformasse em indefinida, de acordo com o alvitre do Ministério Público e do Judiciário, até que se encontrasse uma solução, tipo, o cara é preso até confessar. Isso é um instrumento da Idade Média, né? A validação de provas ilícitas, obtidas de forma irregular, desde que de boa-fé. Quem atestaria essa boa-fé? Né? Então, uma série de situações que havia necessidade, que nós nos debruçássemos sobre elas, né? Porque o nosso parlamento, ou qualquer parlamento do mundo, inclusive quando eu, como deputado, apresento um projeto de lei, esse projeto de lei vai ser objeto de estudo, né? De acréscimos ou supressões, de críticas, é natural que seja assim, né? Então, o que nós assistimos foi, na verdade, uma espécie de terror feito na internet com pessoas que não leram o documento, mas que se pegaram a palavra do promotor Delaiol, que está fazendo um extraordinário trabalho com a Lava Jato. Aliás, as leis que existem hoje permitiram mais de 100 condenações. Nós estamos realmente mudando a face do Brasil, né, com as leis que existem hoje, né? Agora, nós não podemos permitir que haja abuso, né, que se ultrapasse a liberdade individual. Se hoje é com fulano, amanhã vai ser com Beltrano, no dia seguinte vai ser comigo, ou com meu filho, ou com você, ou com o nosso telespectador. Perfeito. O tempo terminou já, mas eu vou pedir ao diretor que tenha só paciência, porque eu quero lhe fazer 2 perguntas em uma só, para você fazer a síntese bem rapidinho. O que é que você achou da aprovação da reforma do ensino médio? E a última pergunta, sequenciando, como é que anda a Lei Geral do Futebol? Rapidinho, porque, lamentavelmente, o tempo nosso já foi esgotado. Olha, só para dizer que a questão do abuso, ele vai ser votado e vai ser julgado pelos próprios juízes, não vai ser pelos deputados, não. Então, se eles não confiam na justiça que existe, imagina o resto da sociedade, né? Em relação à lei do futebol, ela já foi apresentada essa semana, o relatório, são mais de 140 artigos. Foi pedido vista, eu espero que na próxima semana seja votado em definitivo na comissão especial, depois de 1 ano e meio de trabalho. A gente reformula a Lei Pelé. Em relação a, que tem mais de 18 anos, né? Em relação à questão da medida provisória do ensino médio, aí é outro programa, né? Mas rapidamente foi votado o texto principal essa semana. Nós assistimos aí, nos últimos meses, a invasão das escolas públicas, né? Universidades, né? Assim, depredação, eu acho que radicalismo, utilização de estudantes como massa de manobra de partidos políticos, né? Porque você defendeu o ensino médio, que há 10 anos involuiu, ou seja, diminuiu a qualidade da educação nos últimos 10 anos. Isso quem está dizendo não sou eu, é o MEC, através do IDEB, através do instituto que ele tem lá, Anísio Teixeira, para medir a proficiência e a qualidade do ensino no ensino médio. Defender o ensino médio, que saiu o teste PISA internacional, nos coloca nos últimos lugares entre 70 países. Defender o ensino médio, que tem 1.700.000 estudantes fora da escola, nessa faixa de 15 a 17 anos. Defender o ensino médio, que não forma para a universidade, nem prepara para o mercado de trabalho, que não tem 300.000 professores, que tem 14 matérias obrigatórias e 5 transversais, que tem um modelo que é único no mundo e que dá errado, que nós estamos perdendo produtividade, que nós não estamos dando educação de qualidade à população como um todo, que tem ilhas de excelência. Nós não estão defendendo o ensino médio, eles estão fazendo política de baixa qualidade. Deputado, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Tenho certeza que o telespectador gostou imensamente de assistir. E como esses temas vão continuar na ordem do dia durante muito tempo, certamente eu ainda vou lhe convidar num outro momento, no próximo ano, para a gente sequenciar essa entrevista maravilhosa. Agradeço a você, muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC4. Incó. Experiência que faz história. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.